Fala, segundo ano, tudo bem, queridos? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, porque eu queria que nessa aula vocês fizessem 3 tipos de trabalhos, né? Tivesse 3 pontos com objetivo. Uma leitura, né? A leitura. 2 seria a parte de compreensão e interpretação dessa leitura. E 3 é a aplicação dela. Então a primeira parte da aula hoje vai ser uma leitura. Sim, simples, uma simples leitura, né? E a segunda parte seria compreender essa leitura, entender por que você está estudando isso e aonde você pode aplicar. E 3 é a aplicação dela. Professor, qual é o conteúdo então? Queria que todo mundo abrisse na página 114, que vai falar sobre as relações trigonométricas em qualquer triângulo. Ele fala em quaisquer triângulo, né? Então, vamos dar 2 leis básicas, a lei do seno e a lei do cosseno. Porque eu sei que eu posso aplicar o seno, o cosseno e a tangente quando eu tenho um triângulo retângulo. Concorda comigo? Porque aí automaticamente eu vou ter uma hipotenusa. Se você está em outro triângulo e você não tem, né, um ângulo de 90 graus, como é que você vai trabalhar um teorema de Pitágoras ou outro teorema que precisa utilizar uma hipotenusa, né? Então, o teorema de Pitágoras só serve para você utilizar seno, cosseno e tangente, né, nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou no teorema de Pitágoras, assim vai, quando eu tenho um ângulo de 90 graus, quando o meu triângulo é retângulo. E quando eu tenho outros triângulos? Ou seja, quando eu quero calcular um lado ou um ângulo de qualquer triângulo, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, né, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Beleza? Que ele vai te dar tanto o ângulo quanto os valores dos lados. Tá ok? Então, olha só o que ele fala. Vamos então fazer uma leitura junto com o professor aqui. Presta atenção, abre aí na página 114 do seu livro. Relações trigonométricas em quaisquer triângulos. Então, vamos fazer essa leitura aí compartilhada. Ok? Muito embora o teorema de Pitágoras seja extremamente útil, suas aplicações estão, a princípio, limitadas apenas ao triângulo retângulo. Para quaisquer outros casos de triângulos, há necessidade de estabelecer relações matemáticas entre seus lados e ângulos. Com o auxílio da trigonometria, é possível compreender 2 importantes relações válidas para todos os tipos de triângulo, a lei do cosseno e a lei do seno. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês compreendam a lei do seno e a lei dos cossenos. Tá vendo que é o segundo objetivo? Compreender por que eu utilizo a lei do seno e a lei do cosseno? Porque o teorema de Pitágoras, as relações trigonométricas só vão valer dentro do teorema de Pitágoras para um triângulo retângulo. Outros triângulos que não têm um ângulo de 90 graus, você não vai poder utilizar, né? Porque a hipotenusa só é dada quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, quando eu não tenho esse ângulo de 90 graus, não tem como eu utilizar Pitágoras ou outras relações quaisquer. Tá ok? Apenas os leis do seno e a lei dos cossenos. Vamos começar com a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos vai dizer para nós? É uma espécie de generalização, para quem quiser acompanhar a página 115, é importante. É bom até grifar essa parte. É uma espécie de generalização do teorema de Pitágoras, olha só. Aplicável em qualquer triângulo. Então, ele dá um triângulo aqui, ó, ABC. Ele te dá um triângulo ABC aí, não foi? E ele falou o seguinte, que a lei dos cossenos se resume na seguinte parte. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo A. Então, imagine que você queira achar o valor do ângulo A. E você não tem esse valor do ângulo A. Tá todo mundo observando aí? Um Azão maiúsculo com um circunflexo em cima. Você não tem um ângulo A. Automaticamente você vai ter o lado C, o lado A, o lado B, o ângulo B, o ângulo C. Com isso, você utilizando a lei dos cossenos e substituindo, você vai ver que você vai achar o valor do ângulo A, ou o valor do lado A. Porque quando o A é minúsculo, eu trabalho com A minúsculo, estou falando de lado. Quando é maiúsculo, eu estou falando de ângulos. Beleza? Então, se ele começa assim, ó, A ao quadrado, esse A minúsculo ao quadrado, quer dizer que ele vai achar o valor do A, do lado A, que é a base desse triângulo aí. Tá ok? Então,
façam a leitura, tá ok? Dessa parte, a lei dos cossenos, só a leitura, compreensão e interpretação, beleza? Do que é o cosseno, leitura, compreensão e interpretação dele. E depois eu quero que vocês produzam aí mesmo, desenhe esse triângulo no caderno e coloque quando é que você vai usar cada uma dessas três expressões, dessas três fórmulas aí, tá? É isso aí, é o exercício para a próxima aula. E depois eu vou falar sobre a lei dos senos, que está na página 117. Na lei dos senos, ele fala o seguinte: enquanto a lei dos cossenos fornece relações entre medida dos lados de um triângulo, acompanhe comigo aí, lei dos senos, página 117. Enquanto a lei dos cossenos fornece relações entre as medidas dos lados de um triângulo e o cosseno de um de seus ângulos, a lei dos senos relaciona as medidas aos lados e os senos de alguns ângulos internos desse triângulo, ok? Assim, gostaria muito que vocês fizessem a leitura, compreendessem, interpretassem e desenhassem um triângulo onde eu posso utilizar a lei dos senos, beleza? Além disso daí, gostaria que vocês dessem uma olhada e resolvessem as questões resolvidas, olha só que interessante, da página 115, 116 e da página 118, tá ok? Então, na próxima aula, na quinta-feira, vai ser a retomada desse conteúdo aí, lei dos senos e lei dos cossenos. Então, vocês, com a autoleitura, com a autointerpretação, vão dizer para mim quando é que eu utilizo a lei dos cossenos e quando eu utilizo a lei dos senos. E na próxima aula, o bicho vai pegar que nós vamos resolver alguns exercícios e vocês vão aprender a tirar as dúvidas dentro dos exercícios que eu vou resolver. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, façam esse exercício dessa aula. Essa leitura compartilhada é importante, a leitura e a compreensão e a interpretação. Um abraço, fique com Deus, bons estudos. Então, segundo ano, olha só, tá aqui as duas fórmulas para orientar vocês da lei do cosseno e da lei do seno. Então, o que ocorre? Na lei dos cossenos você pode utilizar para qualquer triângulo, porque você vai relacionar ângulos perante aos lados. Na lei do seno, você vai utilizar então a relação sempre de ângulo dividido pelo seno, o lado dividido pelo seno do ângulo respectivo a esse lado. Beleza? Então, como é que você vai, principalmente a lei dos cossenos, o que eu quero que vocês façam? Vocês interpretem cada uma dessas, quando é que você vai utilizar essa ou essa ou essa. E para que você vai utilizar a lei dos cossenos? E busque exemplos de exercício aplicável à lei dos cossenos. Eu vou dar, por isso que eu pedi para vocês no final, no meio do vídeo aí, para vocês começarem a dar uma lida nesses exercícios resolvidos, que ele vai mostrar a forma de aplicabilidade da lei dos cossenos e da lei dos senos. Porque na próxima aula nós vamos utilizar a resolução de cada uma dessas questões aqui, beleza? Cada uma dessas fórmulas aplicável a um exercício, principalmente exercícios vestibulares. Vou pegar um exercício do UNB, um exercício da USP, um exercício do ITA, e nós vamos aplicá-los. Beleza? Porque eu sei o seguinte, que muitas vezes a gente fala em relações trigonométricas, nós somos acostumados sempre a seno, cosseno e tangente, naquela simples que nós estudamos algumas aulas aí anteriores, né? Mas, porém, eu queria que vocês prestassem atenção e compreendessem e interpretassem primeiro essa fórmula aqui. O que quer dizer esse Azinho aqui, esse B, esse C, esse cosseno desse ângulo aqui? Quando é que você vai utilizar? Por que ele te dá três formas na lei dos cossenos, sendo que parece que é tudo igual? Por que isso? Essa pergunta para vocês. Então, o conhecimento vai ser construído através da leitura das páginas começa na página 114, e depois vai para a página 115, que é a lei dos cossenos, e a lei dos senos começa na página 117. Então, é uma página só. Então, eu quero que vocês leiam elas e interpretem, ok? Interprete cada uma das fórmulas. O que é interpretar, professor? Colocar. Professor, eu vou precisar mostrar isso daí para você? Não, coloque no seu caderno, faça no seu caderno, tá ok? Interprete, porque na próxima aula nós vamos entrar em lei dos cossenos e lei dos senos já aplicando ela. Aonde é que eu vou utilizar isso aqui? Aonde é que eu vou utilizar essa parte aqui? Né? Aplicando ela no exercício. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam, compreendam, façam a leitura, tá ok? Orientada, igual nós fizemos aqui, igual nós
realizamos em sala, uma leitura devagar, pausada, parágrafo por parágrafo, e saber aonde eu utilizo a lei dos cossenos e aonde eu utilizo a lei dos senos. Essa primeira parte você tem que fazer. E a segunda é interpretar a fórmula. O que cada um desses itens aqui, dessas variáveis aqui, está dizendo para mim. Quando que eu vou utilizar essa, quando que eu vou utilizar essa daqui e quando que eu vou utilizar essa daqui. Então, essa é a primeira parte ali da nossa aula, que vai começar, essa parte do segundo bimestre, que vai começar nos mostrando as relações trigonométricas em qualquer triângulo, né, em quaisquer triângulo, tá ok? Então, espero aí na próxima aula vai ter então a aplicabilidade da lei dos cossenos e da lei dos senos, beleza? Fique com Deus, um grande abraço, não esqueça da leitura do livro, beleza? Página 114 e 117 está a lei do cosseno e a lei do seno, respectivamente, e depois ler, entender e resolver novamente os exercícios resolvidos nos respectivas páginas, 115, 116, 117 e 118. Beleza? São 2 ou 3 exercícios aí que vão ter em cada um desses pontos aqui. Lei dos cossenos, lei dos senos. Um abraço. Fica com Deus, galerinha.